É só deixar o nome na recepção, que depois as pessoas que coordenam o trabalho vão entrar em contato, tá? Também sempre pedir objetos, roupas, calçados para o nosso bazar, que é como a gente mantém a casa. Então, a gente agradece bastante quem puder trazer aquelas coisas paradas em casa. A gente está também agora com o trabalho da constelação familiar, que é uma vez por mês. Quem também quiser participar, assistindo, futuramente passando também. Deixa o nome também na recepção. Também tem o QR Code lá na barra naquele quadro de aviso. É só a pessoa acessar, ela já cai direto no grupo, tá? Quem quiser participar. E é isso. Aí, futuramente, eu acho que a semana que vem a gente já vai estar com um quadro de prendas para a festa junina, que a gente vai pedir ajuda para fazer em julho. Aí, quem puder contribuir com algum item, é só escolher na lista, tá? Pode falar? Pode. Então, o Evangelho da Noite hoje será em cima do Livro dos Espíritos, no livro 3º, não, no livro 4º, né? Do capítulo 1, da pergunta... Peraí que eu já me perdi aqui. Acho que eu fui tirar da página. Era 919, né? Ah, peraí, tá aqui. Tá aqui. É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Que o Kardec faz a seguinte pergunta. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí, Santo Agostinho que faz a resposta dessa pergunta. Ele fala, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Aí o Paulo vai discorrer. Conhece-te a ti mesmo. Né? O texto diz um sábio da antiguidade, suscitando que isso foi dito por Sócrates. Na verdade, isso está escrito nos pórticos de Delfos, né? Muito anterior a Sócrates, a qualquer outro pensador, até pré-socrático. Isso já faz parte da cultura helênica, essa frase do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo. Ele vai até mais longe a frase, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, dentro da gente, através do autoconhecimento, nós vamos encontrar todas as respostas. Não à toa, Jesus dizia, o reino de Deus não está aqui, não está lá, não está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então, a gente tem que aprender a buscar. A gente busca fora o que está dentro. A gente busca respostas em algum discurso, em alguma doutrina, em algum ensinamento, em alguma narrativa, enfim, em algum livro, em algum vídeo. A gente está sempre em busca de uma resposta, mas a resposta está dentro de nós. É isso que Santo Agostinho fala, dando exemplo de Sócrates, falando do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, ele vivia uma vida profana, mundana. Era uma pessoa hedonista. O que é uma pessoa hedonista? É uma pessoa que coloca o prazer como o único objetivo da vida. Então, quanto mais prazer eu tiver, mais feliz eu serei. Então, o pensamento hedonista que seduziu Agostinho era esse. Então, até ele ser convertido, né, a mãe dele teve uma participação muito grande, Mônica, que inclusive se transformou em Santa Mônica, teve uma participação muito grande na conversão dele. Até ele ser convertido, ele é uma pessoa extremamente mundana. E ele, após essa conversão, ele precisava passar por um processo de mudança e de transformação. E aí ele encontrou nessa frase um caminho.
E aí ele começou a aplicar, tá, então eu preciso me conhecer. Então, se eu preciso me conhecer, qual é a técnica que eu vou usar? Porque ele era muito pragmático mesmo. A técnica que eu vou usar é a seguinte: eu vou fazer um exame de consciência diariamente. Então, todo dia antes de dormir, ele procurava se lembrar de tudo que ele disse, de tudo que ele falou, com quem ele conversou, quais foram as reações dele, se ele foi agressivo, descortês, se ele foi rude, se ele foi de alguma forma agressivo, violento. Então, ele começava a revisitar o dia e tudo que aconteceu. Aí ele começava a perceber, eu tive esse tipo de determinada reação, porque aí ele começava aquele diálogo interno, aquelas autoinquirições. Por que que eu fiz isso? Por que que eu reagi dessa forma? Por que será que eu trago esse tipo de inclinação? Essas pulsões, elas são realmente incontroláveis? Será que eu não posso? Então, esse monte de questionamento, de perguntas, foi trazendo uma transformação, né? Esse foi o processo de Agostinho ele colocou nesse texto que está no Livro dos Espíritos, que eu recomendo que vocês leiam, é muito interessante. Ô, Paulo, só para falar, é no terceiro livro, tá? Eu falei quarto, mas está no terceiro livro. No terceiro livro. Então, o autoconhecimento, gente, é o caminho. É o caminho para a gente se libertar. O caminho da libertação, ela passa pelo autoconhecimento. Se você não se conhece, se você está tão distante de você assim, a possibilidade de você estar sendo manipulado por todas essas energias, por todas essas forças do universo, ela é muito grande. Porque você deixa de ter gestão sobre você mesmo. Então, a gente tem que buscar o entendimento do que somos. A meditação é um caminho poderoso, é um instrumento poderoso, quando a gente silencia, quando a gente busca... E, olha, pensamento não é algo que alguém possa controlar, viu, gente? Não se iludam. A verdadeira meditação ela não significa que você não vai pensar em nada, porque isso é impossível. Até para não pensar em nada, você tem que ter pensado naquilo. Percebem? O que nós temos que aprender com a meditação não é não pensar. É não se envolver com o que você pensa. É criar um distanciamento. É perceber que você não é o pensamento. Que você é apenas um espectador. Que você está apenas testemunhando esses fenômenos mentais, esses processos psíquicos. Você é uma testemunha. Você não é o personagem desses enredos mentais, porque a nossa mente ela é enredada. O tempo todo tem uma história acontecendo e a gente está ali como personagem. Você não é esse personagem. Isso é um filme. Você está constantemente assistindo um filme. Você está na poltrona. Você não está na tela. Então, você tem que se colocar no teu lugar de espectador de si mesmo. Isso é meditação. E quando você começa a perder a identificação com esse material, com esses enredos, eles começam a perder força. E você lentamente começa a perceber um vazio. E é aí que você começa para a tua verdadeira natureza, para esse autoconhecimento. Quem é você? Porque nós não sabemos quem somos, porque nós imaginamos que somos esse personagem. O Nisargadatta ele diz o seguinte, olha, o ser humano, ele não é o filme que está passando, ele é a tela do cinema. A tela já estava lá antes do filme começar. O filme acabou, a tela continua. Teve incêndio, mas a tela não pegou fogo. Teve naufrágio no filme,
mas a tela não simulou. Teve tiros para todo lado, mas nenhum atingiu a tela. Ela não foi furada. Então a gente se coloca no lugar errado. A gente se coloca dentro do filme. A gente desaprendeu, a gente não percebe que nós não somos o filme, não somos o enredo, não somos nada. Esse distanciamento do objeto pensado, dos enredos, é que a gente tem que buscar. Esse é o processo de desenvolvimento de consciência. Esse é o processo de desenvolvimento de autoconhecimento. É saber que você não é aquilo que você pensa. Você não é as vozes que acontecem na tua cabeça. Você é quem as ouve. Você é aquele que está ouvindo, não é aquele que está falando. Então a gente tem que saber quem nós somos. Esse quem eu sou, quem eu sou que é a pergunta que deve ser feita dioturnamente, constantemente, para a gente construir uma realidade de felicidade, de plenitude, de paz. Muitas pessoas se preocupam com a morte, o que vai ser de mim, né? Depois que eu morrer, o que eu fiz, o que eu não fiz, para onde que eu vou. Nós estamos com aquela ideia do trem das 11, né? Trem das 7, né? do Raul Seixas, né? É o trem que está chegando na estação, né? Quem vai chorar, quem vai sorrir, uns estão chegando, outros vão partir, né? E essa é a vida. Uns estão com aquela ideia de que não sabe para onde vão, o que vai acontecer depois que ele desencarnar. E eu digo para vocês o seguinte: ninguém vai para o céu. Acreditem nisso. E ninguém vai para o inferno. Acreditem nisso também. Você está no céu e continua no céu. Ou você está no inferno e continua no inferno. Então não é aonde você vai estar. É onde você está agora. É o que você é agora. É isso que vai acontecer do lado de lá. Só que com muito mais intensidade, porque você não tem o corpo físico mais, que é esse mata-borrão grosseiro, que impede que você tenha as sensações mais apuradas. Do lado de lá, você vai continuar o mesmo, sentindo com mais intensidade tudo isso que está mal resolvido dentro de você. E aquilo que está bem resolvido também. Então não muda nada para você. Buda, ele dizia uma coisa muito interessante, gente. É importante a gente aprender isso. O budismo nos ensina isso. Você quer saber quem você foi no passado? Olha para você hoje. Hoje, você vai saber quem você foi no passado. Pouco importa o que você foi e o que você fez. Mas olha para você hoje que você vai saber o que você foi no passado. Você quer saber o que você vai ser no futuro? Olha para você hoje. Porque o que você é hoje é o que vai determinar também o que você vai ser no futuro. Então, é um convite para a gente viver o presente. Para a gente olhar para o presente. A realidade só acontece no presente. Fora do presente é só ilusão. O presente é tão maravilhoso que tem esse nome, presente. Quando a gente pensa no futuro, a gente experimenta qual a sensação? A sensação, ansiedade, preocupação, não é isso? Tudo isso é máscara do próprio medo. Então, o sentimento primitivo que você tem é medo. O futuro, ele suscita medo. O medo se mascara de preocupação. O medo se mascara de ansiedade. O medo se mascara de apreensão. Vão criando vários nomes para uma coisa só. Medo. E quando a gente pensa no passado? Não vamos falar do sentimento básico. É raiva. Né? A gente só lembra das coisas erradas que aconteceram com a gente, das pessoas que machucaram a gente.
a gente só lembra das besteiras que fez, a gente tem raiva de si mesmo, porque culpa, remorso, arrependimento é raiva de quem? De si mesmo. Então é sempre o sentimento da raiva. Depressão, tudo isso é resultado dessa desconexão com o presente. Então a vida se resolve no presente, não se resolve no futuro, não se resolve no passado. Nós temos que aprender a colocar o pé no chão, olhar para o aqui e para o agora. E não viver, sabe, imerso numa instância ilusória de possibilidades que não aconteceram, que pode acontecer, e não sei o quê, e isso, aquilo, e ficar cercado de preocupações, ansioso, tenso, produzindo adrenalina e cortisol em excesso, porque é isso que o sentimento de medo faz. Ele produz esse cortisol, ele produz essa adrenalina em excesso, deixa a gente tenso o tempo todo. O estresse, ele é resultado disso. É o resultado de você estar o tempo todo vivendo numa instância ilusória, num tempo, num espaço, num mundo que não existe. E ele é pai de quantas doenças, gente? Depressão e tantas outras. Problema de circulação, problema de pressão, problema disso e daquilo. A pessoa é obrigada a tomar remédio. Por quê? Porque não consegue se encaixar no presente. Não consegue olhar para o aqui e para o agora. Não consegue se reconciliar com a própria realidade. Não consegue ver o que vê. Se nós pudéssemos ver o que vemos, como está no Evangelho de Tomé, ela não consegue ver, ela não quer ver. Ela não quer ver essa realidade. Não quer ver essa casa que ela mora. Não quer ver esse carro que ela tem. Não quer ver essas pessoas que convivem com ela. Não quer ver esse lugar onde ela trabalha. Então ela cria mecanismos de fuga. Mecanismos de fuga que jogam ela num mundo ilusório. Num mundo em que ela é feliz. Só que é um mundo que não existe. Ela entrou numa toca de coelho, como no conto de Alice. Ela vai parar num mundo que não existe. Num mundo de sonhos. Então, a realidade, a felicidade está no aqui e no agora. Gilberto Gil tinha uma música muito legal que ele dizia: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Porque são pessoas assim sensíveis, poetas, que tiveram esses insights, essas epifanias, que tiveram acesso a níveis de conhecimento que não se encontram, a gente não encontra em livros, a gente encontra dentro de nós mesmos, através desses estados místicos, essas alterações de consciência. Quando a gente passa por transes, por êxtases, é que a gente percebe que a nossa mente amplia. E depois que ela amplia, meu amigo, ela nunca mais vai ter o mesmo tamanho. Aliás, Einstein dizia isso, né? Uma mente que amplia, ela nunca mais volta a ter o mesmo tamanho. Não tem mesmo. A tua visão do mundo, ela muda. A tua visão sobre o outro, sobre as coisas, sobre a realidade. E aí o interesse que você tinha gigantesco por determinadas coisas começa a desaparecer. O interesse que você tinha pelo mundo, por isso e por aquilo, começa a perder força. Então a gente precisa entender a importância do aqui e do agora, do presente, de nós vivermos em paz, de nós vivermos no mundo sem transformar o outro num problema, a vida num problema, sem transformar as experiências, os eventos, as lições que a vida nos propõe em problema. Parar de problematizar, parar de transformar o mundo em algo que ele não é. O mundo é maravilhoso. O problema está na gente. Nós é que somos problemáticos, nós é que somos doentes, nós é que somos infantis. Nós é que precisamos crescer e modificar. A Meimei dizia: cada alma que se eleva, eleva o mundo. E é verdade. Você não vai mudar o mundo, você vai mudar você. E isso vai transformar o mundo num lugar melhor. Porque você vai começar a enxergar coisas
que você nunca enxergou. Ah, se pudéssemos ver o que vemos. Então você vai começar a entender que tudo está certo. Que não tem ninguém mal, nem ruim, nem péssimo, nem isso, nem aquilo. As coisas são o que são. E se você está diante desse encontro de corpos com pessoas com as quais você abomina, é porque é necessário. Se você passa por experiências que se acha não merecedor, você merece. Se aconteceram coisas ruins na tua vida, é ruim na tua visão, mas aquilo tem um objetivo voltado para o bem. Deus não erra com ninguém, não vai errar com você. Então a gente tem que trabalhar o bem sofrer em detrimento do mal sofrer. O que é o bem sofrer? O bem sofrer é aceitar, compreender, né? Ok, é preciso passar por isso, isso tem um objetivo para o meu crescimento, isso tem um objetivo para o meu aprendizado, para a transformação do meu ser. Esse é o pensamento, esse é o bom sofrer. Você não vai deixar de passar, mas você vai entender que aquilo tem um objetivo voltado para algo mais elevado. Agora, o mal sofrer, não. Você passa pela coisa, aí você começa a reclamar, você começa a dizer uma série de absurdos, e protestar, e lutar contra aquilo, e reagir da pior forma, e aí você, bom, eu não tenho nem palavras. Mas, enfim, esse é o mal sofrer. O que acontece? No primeiro caso, você aprendeu uma lição, você cresceu, e você não vai precisar passar por isso de novo. No segundo caso, você não aprendeu a lição, você não cresceu, e você vai passar por isso de novo. Então, é uma escolha inteligente. A gente tem que aprender a fazer escolhas inteligentes. A gente não pode ser jumento, burro, a vida inteira e continuar tomando decisões erradas. Continuar transformando aquilo que acontece em problema. Continuar achando que a gente é vítima, que somos coitados, injustiçados, que não merecemos. E que alguma coisa aconteceu de muito errado lá em cima para eu estar passando por isso. Esse é um pensamento de pessoas mimadas. Pessoas que estão acostumadas a abrir a boca, chorar, e aí vem a mamãe, né, com a mamadeira, fazendo carinho, socorrendo, isso, aquilo, aquilo outro. Então nós somos mimados. A gente trata o universo como nós, quando crianças, nós tratávamos os nossos pais, achando que o universo vai se comover com o nosso choro. Não vai. Porque ele não, a gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente tem que se colocar na vida de uma outra forma. Porque agindo da forma como a gente age, pensando da forma como a gente pensa, a gente já sabe o resultado. Então, o poder está na mão de quem? Não é isso? Quem tem o poder de mudar, de escolher? Não somos nós? Eu passo por determinada coisa. Eu posso sofrer ou não. Essa escolha é minha, o poder é meu. Ninguém tem esse poder, eu tenho. Eu vou escolher não sofrer, não me afetar, não ser vulnerável. Eu vou mudar as convicções que eu tenho de mim mesmo, essas convicções de fraqueza, que se ganharam aderência no meu programa psíquico, emocional. Então eu me acho fraco, eu me acho incapaz, eu me acho impotente. Porra nenhuma! Eu não sou nada disso. Isso são só crenças que eu posso desconstruir, que eu posso mudar. Então eu tenho esse poder. E isso eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que colocar em prática nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas oportunidades que a vida me coloca. Diante de um diálogo com o filho, com o amigo,
com funcionário, com parceiro de trabalho, com patrão, não importa. A gente está o tempo todo diante, sabe, de oportunidades para exercitar o nosso poder. O poder é nosso. O próprio Viktor Frankl, eu já falo sempre dele aqui, provou isso. Nós temos a escolha. E sempre vamos ter escolha. Porque se existe um Deus, ele está aqui dentro. E ele está sentado para o ser. Ele não está do lado de fora desse castelo pedindo esmola, não. Ele está aí dentro. Então é ele que tem que tomar a decisão, é ele que tem que saber, sabe, o que ele quer para si mesmo. Se você quiser continuar sofrendo, se quiser continuar acreditando nas mesmas coisas, agindo do mesmo modo, são escolhas. Você já sabe o resultado, continue. Agora, você acha que é incapaz de mudar? Isso é uma convicção errada. É uma convicção também que você pode mudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar, gente, é esse programa de crenças. Isso a gente tem poder de mudar. O que é esse programa de crenças? É a avaliação que eu faço de si mesmo. Eu acredito que eu sou fraco, vou continuar sendo fraco. Eu acredito que eu sou impotente, vou continuar sendo impotente. Eu acredito que eu sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido, vou continuar sendo a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. É crença. Agora, eu não acredito mais nisso. Esse pensamento não serve para mim. Não, eu sou muito mais do que isso. Eu sou capaz de tudo. Eu sou Deus. Jesus dizia, o que eu faço, você também pode fazer. E muito mais, sois deuses. Se ele dizia isso, é assim que eu vou pensar. É esse tipo de convicção que eu vou desenvolver agora. Eu vou em busca do meu poder. Eu vou em busca da minha grandeza e da minha luz. Tá certo, gente? Om Namah Shivaya.